Fala, brothers, tudo bem? Como é que tá? Olha só, vim aqui falar para vocês algumas dicas para, ao invés de você ter loss, você obter, você ganhar dinheiro. Então assim, ó, como ganhar de forma assertiva. Como ganhar de forma assertiva? Eu venho dar algumas dicas aqui para vocês que fazem toda a diferença quando eu vou operar no mercado financeiro no meu dia a dia. É o que? Sempre antes de iniciar o mercado financeiro, eu identifico os principais pontos do mercado que eu chamaria de níveis. Quais seriam esses níveis? Esses níveis seriam aonde estão os topos e fundos. Os fundos e topos desse mercado. Identificando os fundos e topos, eu vou conseguir aplicar suportes e resistências. Suporte e resistências. Baseado nesse suporte, nessas resistências que eu identifico sempre no dia anterior ou na semana anterior, eu tento procurar ali e entender um pouquinho. Isso tem no meu treinamento, que é justamente para você se tornar cada vez mais íntimo disso aqui. Eu vou identificar onde estão os principais pontos de operação. E aí, eu preciso também identificar no mercado as tendências. As tendências, cara, eu paro e penso, bicho, o mercado ele tá mais propenso a subir ou ele tá propenso a descer? Eu paro e identifico. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou identificar no mercado é se aquele mercado ele está com algum gap aberto. Os gaps do mercado. O que são os gaps do mercado? O mercado, quando ele abre de acordo com o fechamento de ontem. Essa abertura dele vai gerar um gap positivo ou um gap negativo. Significa o quê? Bora lá. O mercado ele fechou nesse ponto. Se na abertura do dia seguinte ele abrir nesse ponto aqui, isso aqui é a distância do fechamento do dia anterior, se chama gap positivo. Ou seja, o mercado ele abriu para cima. Os compradores ali estão acreditando e jogaram preço para cima. Mas, se naquele dia anterior que ele fechou, no outro dia, ele abrir para baixo, ou seja, ele fez um gap negativo. Existe uma, entre aspas, lei, na verdade, que o mercado ele sempre tendencia a fechar o seu gap. São raríssimos os gaps que ele deixa aberto. Você pode verificar isso se você fizer um backtest. Se você olhar lá atrás nos replays, você vai verificar que pouquíssimos gaps o mercado não fechou. Então, Lucas, me diz uma coisa. Significa então que se o mercado abrir para cima, basta eu vender que eu vou conseguir ali obter dinheiro porque ele vai fechar seu gap? Calma, não é bem assim. Não é bem assim. Você precisa analisar o mercado, ou seja, você precisa analisar os pontos fortes. Quais são esses pontos fortes? A sua análise gráfica é que vai dizer quais são as principais tendências. Se essa tendência vai ser realmente fechar o gap ou se essa tendência é continuar o gap ali positivo e ele continuar subindo. Então, esses pontos fortes, você precisa identificar eles. Me dá um segundinho.
2000 anos depois. Voltando para cá. Então, o que a gente precisa? Antes de começar no mercado financeiro, a gente precisa identificar os níveis, aonde a gente bota uma resistência, aonde a gente bota um suporte. Esse suporte, essas resistências, eles são baseados nos fundos e topos importantes do dia anterior ou da semana anterior, dos dias anteriores, beleza? Os gaps. Os gaps, eles são muito indicativos de excelentes operações. Eu, particularmente, adoro operar em gap, mas, como eu falei para vocês, vocês precisam identificar os pontos fortes. Quais são esses pontos fortes? Como está a estrutura do mercado? Naquele momento, o mercado está apresentando que tipo de estrutura? Uma estrutura que vai subir, uma estrutura que vai descer? Você precisa identificar isso. Como é que você identifica isso? Através dos candles. O que são candles? Eu já expliquei para vocês. Candles, em inglês, candles é uma palavra em inglês que em português significa velas. São aquelas barrinhas lá que são identificadas no gráfico e elas, você vai analisar padrões. O formato delas, ao decorrer do andar do gráfico, de acordo também com o tempo gráfico utilizado, que esses candles, eles podem ser enxergados em 2 minutos, você pode enxergar eles num tempo gráfico de 5 minutos, você pode enxergar ele num tempo gráfico de 10, de 30, de 60. E esses tempos gráficos, cada vez que você vai alterando, ele vai formando padrões. Esses padrões é que você tem que ser craque. Você vai ter que identificar esses padrões, aí sim você verifica a estrutura do mercado. Essa estrutura do mercado, ela vai te dizer se aquele mercado ele vai fechar ou não o gap. Se ele vai bater num suporte e fazer uma reversão, ou se ele vai bater uma resistência e fazer uma reversão. Com esses pontos aqui, aí sim você consegue ganhar dinheiro de forma assertiva. E aí vem a dica. Se você conhece bem, se você analisa bem, você tem paciência para dar aquele bote certeiro, aquele ataque certeiro no mercado, o seu loss fica cada vez mais longe. E aí você evita o loss se você conhecer bem essas estruturas aqui do mercado. Os níveis, as tendências, os pontos fortes, isso aqui é a minha dica de hoje, que você precisa estudar bastante. Combinado? Não deixe de curtir esse vídeo, de botar o sininho, de me seguir aqui no YouTube e também nas minhas redes sociais. Eu quero te deixar um grande abraço aqui, uma excelente aula para você e até o próximo vídeo.